a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja a todos vocês que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangélica Galileia. Nós estamos aqui fazendo mais um comentário da Escola Bíblica Dominical, do terceiro trimestre de 2022, da CPAD Adultos, cujo tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Esta lição bíblica é uma lição apologética, onde nós nos preparamos, onde nós nos alimentamos da palavra de Deus para nós respondermos àqueles que são contra as doutrinas sagradas da Bíblia. Nesta lição de hoje, nós vamos aprender a sutileza das mídias sociais, aqui exatamente na lição 11 da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Osmar Prats, congrego na Assembleia de Deus Vila Fátima, em São Paulo, Ministério do Belém. E tenho o pastor Leslie Marinho como meu pastor local, e o nosso pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor José Wellington Júnior. Aqui no nosso texto áureo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12 e versículo 1. A nossa verdade prática diz o seguinte: as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Então, a internet, ela veio como uma ferramenta poderosa e na internet tem de tudo. Tem aquilo que é bom, tem aquilo que é ruim. Nós precisamos ter um filtro na mente, na alma, no coração, para absorver aquilo que é bom, para utilizarmos da melhor forma possível. E tem muita gente que entra na internet e se afunda e ele acaba entrando por caminhos errados. E ao invés de lhe acrescentar algo de bom, só vai entulhar a sua vida com bagagens de pecado. Então esta lição vai nos alertar de como utilizar a internet para o nosso benefício e para o benefício do crescimento da obra de Deus. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, e versículos 16 e 17. Versículo 1, do capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 16. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Tópico 1. Os cristãos na era digital. Querendo ou não, irmãos, a internet já é uma realidade. Não adianta fechar os olhos e fingir que ela não existe, e que lá só tem pecado, e que ali só tem coisa ruim, e que ali muita gente vai cair e se desviar. Isso é verdade, mas não é toda a verdade. A internet tem ferramentas para poder pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, informar a Igreja de Cristo, informar o mundo que Jesus Cristo é Salvador, que existe a vida eterna, que a palavra de Deus é a verdade. A igreja que não se utiliza das redes sociais, da internet para pregar o Evangelho, ela já está em atraso, ela já está em falta diante de Deus. Porque se ela surgiu foi porque Deus permitiu. No subtópico 1, nós vamos ver a realidade do universo online. Em Mateus capítulo 10, versículo 27, está escrito o seguinte: digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Então Jesus Cristo está ordenando aos discípulos que aquilo que Jesus Cristo fala com eles em secreto, eles devem propagar em cima dos telhados. E o que será que significa isto? Qual era o costume da época? Então, na época, quando alguém morria, eles queriam anunciar, quando um fato importante acontecia naquelas cidades, naquelas aldeias, eles queriam propagar para muita gente, eles subiam um telhado e gritavam em alta voz, anunciando o que aconteceu, a importância daquele acontecimento, convidando as pessoas, ou avisando as pessoas, ou alertando as pessoas. Era algo semelhante ao que acontecia
com o atalaia que estava lá na torre, e quando o inimigo vinha, ele tinha que gritar e avisar a cidade que a cidade estava em perigo. Então, os pregadores do evangelho, eles têm a incumbência de anunciar, de pregar, de falar, de anunciar a vinda de Jesus, de propagar as doutrinas da Bíblia. Então, quando Jesus Cristo menciona isso, ele está falando, a minha palavra que eu estou falando para vocês aqui em secreto, vocês devem subir no telhado e avisar a todos em alto e bom som. O que nós aprendemos aqui é o seguinte, que todos os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos, nós temos que utilizar para o benefício da obra de Deus. Por exemplo, semelhantemente como se faz no carro de som hoje, né, com as lojas e mercados anunciando ofertas e produtos, né, a igreja deve fazer também. Tem muitas igrejas que não usam carro de som, porque eles acham que gasta muito dinheiro com isso. Mas a própria igreja pode ter um carro e equipá-lo para anunciar o evangelho nas cidades do interior do Brasil afora, nas cidades de outros estados, aqui mesmo na capital de São Paulo. Né, as empresas usam, as lojas usam, circos usam, e muitas igrejas não usam. Então elas já estão perdendo. Veja só, ainda não cheguei ainda para falar de internet. Então, naqueles tempos de Jesus, ele falava, anuncia nos telhados. E tem igreja que não usa nem carro de som ainda. Né? Como se faz no marketing, boca a boca, as ferramentas do marketing são os outdoors, folhetos, propaganda, publicidade, carro de som, internet, rádio, TV. Tudo isso daí são ferramentas do marketing. E no marketing boca a boca é aquele que vai passando de indivíduo para indivíduo. Então quando a loja faz uma boa promoção, as pessoas saem falando umas para as outras. Né? Então na comissão dos 70, Jesus enviou de 2 em 2 para fazerem sinais, maravilhas, curar os enfermos, ressuscitar os mortos e anunciar que Jesus Cristo é o Messias e anunciar o reino de Deus. Então eles iam de 2 em 2, faziam sinais, milagres e maravilhas e anunciavam. O Messias já chegou e ele vai vir para pregar nessa cidade. Quando Jesus chegava naquela cidade, já tinha uma multidão aguardando para ouvir o que ele ia ensinar. Então, muitas igrejas, nem o boca a boca não usa. Né? Os seus membros vão para a igreja, voltam para casa e não fala para o vizinho, nem para o parente, nem para os amigos na escola, no emprego, no trabalho, a respeito da obra de Deus, da igreja, da pregação do evangelho, não falam. Né? Nem a evangelização boca a boca não fazem. Né? Outra coisa interessante, ainda não chegamos na internet. Semelhante aos outdoors, que são aqueles cartazes na beira das estradas, né, que as empresas colocam para anunciar a inauguração de uma loja, para anunciar os produtos de uma empresa. Então tem aqueles cartazes na beira da estrada, ou às vezes no centro da cidade também, na sacada dos prédios. Né? Olha só o que Deus diz ao profeta Abacuque. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Abacuque capítulo 2, versículo 2. Deus está mandando ele escrever a mensagem em tábuas grandes, colocar num lugar de destaque, para que as pessoas que passassem rápido, apressadamente ou correndo, pudessem ler. Então muita igreja não se utiliza de cartazes, não se utiliza de murais, não se utiliza de outdoors, né? Não se utiliza de nada para propagar a palavra de Deus. Agora, quanto mais a internet, se eles vão dar importância a esse fato, não é verdade? Mas essa lição vem para nos alertar a respeito disso. Veja só agora o desenvolvimento da área da comunicação, né? O desenvolvimento das comunicações. Como as igrejas têm tratado. Veja só. O maior comunicador que existe foi o próprio Deus. Deus, ele comunicou a sua palavra e ele mandou registrar a sua palavra. Então, muitas igrejas têm deixado de lado a sua comunicação. Quando desenvolveram marketing, que é uma ciência para ensinar as pessoas novos hábitos, para descobrir o que os públicos precisam, necessitam, desejam, para passar informações para as empresas, para desenvolver novos produtos, as igrejas diziam que o marketing era do demônio. Demonizavam o marketing. Falavam que o marketing era coisa ruim, que não prestava, etc. e tal. Deixaram passar. Não se utilizaram das ferramentas de marketing. Quando surgiu o rádio, muitas denominações diziam que o rádio era do demônio. Demonizaram o rádio e perderam uma oportunidade de pregar o evangelho pelo rádio. Grandes denominações, ministérios que existem hoje, cresceram muito rápido através da pregação no rádio. Né? Grandes ministérios mesmos, que hoje são fortes, estão em vários países, em várias nações, em vários estados, cresceram através do rádio. Aquilo que as igrejas tradicionais fizeram em 150 anos, eles fizeram em 20, 30 anos através do rádio. Quando inventaram a televisão, aconteceu a mesma coisa. Várias igrejas demonizaram a TV. Disseram que a TV era do diabo. E o diabo tomou posse. Né?
Hoje, quem domina a TV são exatamente aqueles que são contrários ao Evangelho e à pregação do Evangelho. E perderam tempo com isso e perderam uma grande oportunidade de levar o Evangelho para o mundo todo. Surgiu então a internet. Agora que nós estamos na era da informação, as igrejas demoram a entender da importância dessa tecnologia que veio ao mundo. A internet ela é uma ferramenta da pregação do Evangelho. Ela é uma ferramenta para disseminar a palavra de Deus, para levar o Evangelho numa tribo de índio, porque lá nas tribos de índio já chega a internet, para levar o Evangelho às pessoas que estão presas, para levar o Evangelho ao mundo islâmico, muçulmano. Enquanto isso, enquanto muitos demonizaram a TV, o diabo tomou conta e os inimigos da fé cristã tomaram posse. E hoje eles propagam todo tipo de pecado, de heresia, de iniquidade, inclusive utilizam a televisão, o rádio, para falar mal da igreja. E estão fazendo a mesma coisa com a internet. Estão usando agora também para combater o cristianismo. Então a Bíblia diz o seguinte, a respeito disso. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Lucas capítulo 16, versículo 8. Na lição passada, mencionamos sobre o mordomo infiel. Que o mordomo infiel trabalhava para um senhor rico e todas as vezes que alguém vinha pagar, ele desviava recursos a seu favor. O seu senhor descobriu e o seu senhor lhe pediu prestação de contas e ia dispensá-lo. E ele, por ser idoso ou por ser deficiente, como não tinha forças para trabalhar num trabalho pesado, ele começa a beneficiar os devedores do seu senhor e ele começa a cobrar quantias menores das porções que aqueles homens deviam ao seu senhor, para que no futuro alguém lhe desse um emprego. E Jesus Cristo ele elogia a atitude preventiva dele, a prudência dele, a preocupação dele quanto ao futuro, né? Dele se preocupar com o futuro. Então ele faz isso aquilo tudo para que no futuro ele possa ter um emprego e ser mordomo de alguém. Por isso que Jesus disse, né? E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. O que nós aprendemos aqui em Lucas 16:8, que aqueles que são mundanos, aqueles que não são cristãos, aqueles que não preservam a doutrina de Cristo, se utilizam do rádio, da internet, da TV, do marketing, justamente para despregar o Evangelho, para atacar a igreja, para atacar a doutrina de Cristo, sendo que é a igreja que deveria usar todos os recursos da comunicação do marketing para promover o reino de Deus, para pregar o Evangelho de Cristo. Subtópico 2. Cristãos conectados. Sempre foi o desejo de Deus que a sua palavra fosse registrada para as gerações futuras. Sempre foi do interesse de Deus que as pessoas conhecessem o Evangelho, que as crianças, os jovens, os adolescentes, as gerações futuras se envolvessem e conhecessem a sua santa palavra. Quando você prega o Evangelho na internet, fica registrado ali para novas gerações. Quando você coloca um vídeo no YouTube, fica ali para novas gerações. Você está registrando a pregação, o testemunho, o ensinamento doutrinário para outras pessoas que vão nascer ainda, ou outras pessoas que não entraram na igreja para ouvir a palavra de Deus, mas vão encontrar ali na internet. Assim, no Antigo Testamento, a palavra de Deus ela era divulgada para as novas gerações oralmente. O vô falava para o pai, que falava para o filho, que falava para o neto. Depois, Deus permitiu que os egípcios desenvolvessem os papiros, que era feito de juncos, que dava ali no rio Nilo. Eles maceravam aquilo ali, cortavam em pedaços, maceravam e faziam uma folha. E ali a palavra de Deus foi registrada para as gerações futuras. Depois Deus permitiu que eles tivessem sabedoria e eles criassem os pergaminhos. Os pergaminhos eram feitos de couro de animais curtido e bem tratados. Ali eles registravam a palavra de Deus. Os pergaminhos duravam mais do que os papiros. Os papiros eram mais assertivos do que a tradição oral, porque quem conta um conto acrescenta um ponto. Depois disso vieram os códices. Os códices eram feitos de couros de animais curtidos, bem tratados. Eram cortados de uma forma retangular e eram costurados. Já era um protótipo do que iria ser o livro. E a palavra de Deus foi registrada nos códigos, inclusive em várias versões. Depois, Deus permitiu que a tecnologia se desenvolvesse mais ainda. Os chineses criaram o papel. Então, a criação dos chineses também foi utilizada para registrar as palavras de Deus até os dias de hoje, né? Onde se escreve a Bíblia, a palavra de Deus, onde se faz estudo bíblico, é tudo no papel. É uma criação dos chineses. Então, quando Jesus Cristo
diz que próximo da vinda dele a ciência se multiplicará, ele não diz que essa ciência que seria avançada nos últimos dias seria do demônio. Ele não diz isso. Ele diz somente que a ciência se multiplicará próximo da vinda dele. Ele não diz que a ciência seria dos demônios. Isso daí é equivocado, é um ensino equivocado de muita gente por aí. E depois que Deus permite e dá sabedoria ao homem, e um alemão chamado Gutenberg cria a imprensa. Essa imprensa, a imprensa de Gutenberg, né, era uma máquina gigante de madeira que tinha tipos onde era imprimido letras, e ali se passava as tintas, e ali com uma prensa, prensava esse papel nos tipos, e ali saía uma página impressa. E o primeiro livro que ele imprime ali é a Bíblia Sagrada. Essa imprensa de Gutenberg foi ricamente utilizada pela Reforma Protestante, onde a Bíblia poderia ser impressa para várias nações, para vários países, para várias pessoas, onde as pessoas começaram a ler a Bíblia no seu próprio idioma. Essa foi uma tecnologia que foi inventada naquela época e que a igreja utilizou. Depois Deus deu sabedoria ao homem e o homem inventou o rádio. Né? Quantos ministérios aqui no Brasil, né, que o que as igrejas tradicionais, históricas fizeram em 200, 300 anos, eles fizeram 10 vezes mais em 20, 30 anos através do rádio. E tinha gente que dizia que o rádio era do demônio. Era do demônio porque entregaram para ele. Mas Deus permitiu que o homem, como administrador dos bens espirituais e materiais, criassem o rádio, onde o som era propagado pelo ar, as mensagens eram propagadas através do rádio. E veio a TV, criaram também a TV, onde as pessoas poderiam ver, onde as pessoas poderiam ouvir som e imagem utilizados num aparelho, onde poderiam ser divulgada a pregação da palavra de Deus, e as pessoas demonizaram. A TV levou o evangelho aos mais difíceis lugares do Brasil, onde era possível chegar de avião, de canoa ou a pé. Quando as pessoas compravam um aparelho de rádio ou de televisão, colocavam lá, então a informação chegava mais rápido e chegava com eficiência. E aquelas pessoas poderiam ouvir a palavra de Deus, a pregação, estudos bíblicos. Depois vieram também as máquinas de escrever. Antigamente as pessoas faziam tudo à mão. Quando veio a máquina de escrever, as pessoas faziam carta de referência, copiavam hinos, escreviam mensagens, e tudo era feito pela máquina de escrever. A igreja utilizou muito bem. E hoje nós estamos na era da informação. Nós estamos com a internet aí, que é uma ferramenta que Deus permitiu que evoluísse, que crescesse pelo mundo inteiro. E a igreja deve utilizá-la. Nós estamos na era da informação, onde as notícias correm apressadamente. E o apóstolo Paulo, ele foi o primeiro a se utilizar de toda a tecnologia da época para pregar o evangelho. Ele saiu na frente, né? Foi ele que utilizou navios, barcos, cartas, foi o primeiro a ter a ideia de escrever epístolas. E assim o evangelho, por meio de Paulo, chegou a todo o Império Romano na época. Então a igreja também deve utilizar toda a tecnologia disponível para pregar, ensinar e propagar a palavra de Deus, para fazer uma obra apologética defendendo as doutrinas do evangelho. As boas novas do evangelho é a melhor notícia e informação que deve ser propagada e defendida por todos os meios de comunicação. Então, o evangelho significa boas novas da salvação ou boas notícias. Então, a melhor notícia que existe é a pregação do evangelho. Tudo é informado através da internet. Tudo é propagado através da internet. Todo mundo se utiliza da internet. Portanto, a igreja não pode ficar de fora dessa tão rica tecnologia. É necessário educar a igreja de Cristo quanto à utilidade da internet. A internet não pode ser utilizada de qualquer jeito nem de qualquer maneira. O culto não pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. O culto nas casas não pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. Os cultos lá na prisão não pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer maneira. Tudo tem que ter ordem e decência, normas e regras. Então é necessário educar a igreja de Cristo quanto à utilidade da internet. A internet não é local só de entretenimento. Né? Tem gente que usa a internet só para se divertir, para assistir filme, para ver louvor, para brincar, para dar risada, etc. Mas a internet não é só para isso. A internet é uma ferramenta de crescimento para a vida pessoal e para a vida espiritual também. Não deve ser usada só para ver notícias bizarras e escândalos. Né? Notícias ruins, de morte, de roubo, de assalto. Tem que saber, mas não é só para isso. E notícias escandalosas. Quem pecou, quem caiu, quem escandalizou, quem desviou, quem fez isso, quem fez aquilo, o que está acontecendo de mal em igreja tal. Tem gente que usa a internet só para disseminar esse tipo de coisa. E tem gente que vai na internet só para absorver esse tipo de coisa. Mas a internet não é só para isso. Mais uma vez eu digo, é para o seu crescimento espiritual e para o seu crescimento pessoal também. A maior universidade do mundo é a internet. Ali você aprende de tudo. Então você precisa discernir o que é bom e o que é ruim.
Agora você fala, mas na internet tem tudo que presta, que não presta, etc e tal. Mas no livro da escola também tem. No livro, no romance que você comprar também tem. No rádio também tem. Na TV também tem. Quando você sai na rua e pega uma condição, você vai ver coisas boas e coisas ruins. E na internet não é diferente. Tem coisas boas, tem coisas ruins. E você tem que saber separar o joio do trigo. Você tem que ter um discernimento espiritual na sua mente para você saber o que é de Deus e o que não é. Porém, nela, na internet, se aprende coisas boas, coisas ruins, e você pode aprender só o que é bom. Até para ver assuntos teológicos, deve-se ter cuidado na internet. Todas as seitas heréticas têm estudo bíblico lá, tem informação lá, tem as suas doutrinas propagadas lá. Tudo que é impiedade, iniquidade e obras malignas, eles tentam misturar com a Bíblia Sagrada, também está lá na internet. Todas as igrejas que pregam o evangelho falso, está lá na internet. Então, se você quer aprender teologia na internet, saiba o que você está aprendendo. É bom você ser frequentador de escola bíblica dominical, é bom você ser frequentador de estudo bíblico, de seminário bíblico, de cultos de doutrina, e é bom você ler livros bíblicos editados por editoras cristãs, para você ter um filtro na sua mente, para você não ficar engolindo todo o veneno que está lá na internet. Não é para ter medo, mas tem que ter uma mente preparada. Na internet é preciso separar o joio do trigo. Tópico 2. Os desafios de ser igreja na era digital. Então existem vários desafios na era da informação. Existem vários desafios que a igreja precisa vencer. A igreja precisa ter planos para divulgar o evangelho nessa era digital. A igreja não pode fechar os olhos e fingir que não existe e dizer que é do demônio. Se a internet está aí, foi porque Deus permitiu. Se cada um está usando como quer, a igreja precisa usá-la conforme a palavra de Deus. Então é preciso vencer os desafios. Subtópico 1. A desumanização. Desumanização quer dizer o seguinte: quem assiste culto pela internet, que ouve louvores pela internet e quer aprender teologia pela internet, e ele fica na casa dele, não vai para a igreja, ele não tem um atendimento humanizado. Lá na igreja, você vai ouvir o pastor pregar, você vai ouvir as pessoas testemunharem, você vai participar do louvor, você vai participar da contribuição, você vai estar na casa do Senhor em espírito, alma e corpo. É sobre isso que nós vamos comentar agora. A verdade é uma só. Antes da internet, muita gente já era desigrejada. Antes que existisse o rádio, já tinha gente que queria ser crente em casa. Antes que existisse a TV, já tinha gente que queria ser só crente em casa. Antes que existisse a internet, já tinha muita gente, e era muita gente, que já era desigrejada, né, porque foi ofendida na igreja ou porque rejeitava a igreja. Então esse movimento já existia. Então não é porque chegou a internet que as pessoas agora vão se transformar todas em desigrejadas. Não. Esse movimento já vem desde 1800, 1900. É um movimento antigo. Então não é por causa disso que a igreja vai deixar de usar a internet. Portanto, não havia rádio nem TV na divulgação dos cultos, já existiam os desigrejados. Deixar de ter uma rede de divulgação do evangelho por medo dos crentes se acomodarem não se justifica. Porque quando veio a televisão, todo mundo dizia, as pessoas agora vão querer assistir culto pela televisão, não vai para a igreja. E não foi isso que aconteceu. Aqueles que se tornaram desigrejados já tinham a índole para isso, já tinham vontade de ser assim. Mas muita gente permaneceu na igreja. Muita gente falou, agora com os cultos no rádio, muita gente não vai mais para a igreja, vai ficar ouvindo culto no rádio. Não é verdade. Aqueles que têm sede de Deus e da palavra de Deus e que querem ter comunhão com os irmãos, eles continuaram na igreja. Mas tinha gente que já tinha desejo de ficar em casa, entendeu? Da mesma forma acontece nos dias de hoje. Mesmo tendo culto na internet, mesmo tendo pregação na internet, mesmo tendo a palavra de Deus na internet, a grande maioria dos crentes vão assistir culto nas igrejas. Aqueles que não vão assistir culto na igreja, muitos deles nem na internet vai assistir. Porque já é da índole deles, já é o desejo deles ficar em casa. Então isso não se justifica. Por outro lado, crente que não vai à igreja porque assiste cultos pelo rádio, TV, internet, nós vamos dizer os riscos e os perigos que eles correm. Estão fora do que ensina a palavra de Deus. Que a palavra de Deus diz que os crentes têm que estar unidos, têm que estar agregados como uma família. Os discípulos estavam sempre juntos e participavam do corpo, do sangue de Jesus Cristo e repartiam os seus alimentos, se assistiam socialmente e estavam sempre juntos. O apóstolo Paulo sempre advertiu a igreja sobre o amor fraternal. Outra coisa, estão fora do corpo de Cristo. Então, aquele que não vai à igreja, não participa dos cultos, não vai às reuniões de oração, não vai aos ensinos bíblicos, ele se torna um crente fraco, raquítico e muitas vezes capaz até dele ficar endemoniado. Porque ele ouve outras coisas por aí,
não fica firme espiritualmente e a sua vida vai à bancarrota, a sua vida espiritual. Então ele acaba perdendo a salvação e se tornando um réu do inferno se ele não se arrepender, não pedir perdão dos seus pecados e voltar para a casa do Senhor. Esses crentes não estão se alimentando espiritualmente corretamente da palavra de Deus. Não estão participando do culto ao Senhor. Não estão participando da adoração ao Senhor. Não estão louvando e nem orando. Eles estão ouvindo os outros orarem e louvarem pelo rádio, pela TV, pela internet. Então ele não está louvando, está ouvindo os outros louvar. Ele não está adorando, ele está ouvindo os outros adorarem. Não estão prestando um culto a Deus. Estão vendo os outros prestarem um culto a Deus. Então isso é necessário para quê? Culto pelo rádio, pela TV, pela internet. Para o irmão que está lá internado no hospital, ele vai assistir o culto lá. Para o irmão que está enfermo em cima de uma cama, ele vai assistir o culto na sua casa. Para aquele que está desviado e não vai na igreja, ele vai ser impactado pelo evangelho, pela palavra de Deus. Para aquele que é de alguma seita, que é de alguma religião não cristã, para pessoas que não conhecem o evangelho e não vão à casa do Senhor, eles vão saber por intermédio das redes sociais, da internet, do rádio e da TV. Para o cristão que está viajando para outro estado, para outro país, que está a serviço, né, que não tem condições de estar no culto por algum motivo qualquer, então ele vai ter acesso à palavra de Deus, ao culto, à adoração, né, aos avisos da igreja, tudo pelo rádio, TV e pela internet. Então é necessário. É preciso participar do culto a Deus de corpo, alma e espírito. Então é necessário ter toda a programação da igreja na internet, ter cultos no rádio, na TV, ter culto nas redes sociais, pregação de evangelho, ensino da palavra de Deus, mas é necessário que o crente esteja na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, participando do culto ao Senhor. Agora nós vamos falar de um outro problema que está na internet, mas não está só na internet, né? No subtópico 2, o mundanismo. O mundanismo está na escola, o mundanismo está no trabalho, o mundanismo está no convívio social que nós temos com as pessoas. O mundanismo está no mundo. O mundo jaz no maligno. Quando se fala de mundanismo, está falando da concupiscência, da iniquidade, do sistema pecaminoso que impera no mundo. Então o mundanismo está em todo lugar e não seria diferente na internet. Na internet, o mundanismo está ali, escrachado para todo mundo ver. Então o crente ele tem que tomar cuidado, tem que ter discernimento espiritual e tem que estar cheio da palavra de Deus para rejeitar o mal. Quem se utiliza da internet para glorificar-se a si mesmo está caindo no pecado do orgulho. O pecado do orgulho foi o pecado que caiu Satanás, quando ele quis tomar o lugar de Deus. Ele se exaltou demais, ele se achou tal, ele se achou bam, bam, bam. Então a internet não é para ficar se glorificando a si mesmo, dizendo que é o tal, que é isso, que é aquilo, que é grandioso, que é maravilhoso, que é o bom, né? A internet não é para isso. Pode cair também no pecado do exibicionismo. Nós vamos falar mais daqui a pouco, né? Ficar mostrando, ostentando riqueza, mostrando as partes íntimas, né? Isso daí também não é para ser feito na internet. Narcisismo, né? É um mito dos gregos, que Narciso ficava de bruço diante de um lago, admirando a sua própria beleza. Então o narcisismo é a pessoa que ela fica admirando a si mesmo, se elogiando a si mesmo, uma pessoa jactanciosa, que se acha perfeito demais. Contra o pecado do orgulho, do exibicionismo e do narcisismo, nós temos que saber que o grandioso é Deus, o maravilhoso é Deus, o glorioso é Deus, a glória pertence a Deus. Nós temos que exaltar Jesus Cristo, nós temos que falar de Jesus Cristo, nós temos que pregar a Jesus Cristo. Deve ser propagada a palavra de Deus, deve ser ensinada a palavra de Deus. Jesus Cristo sempre na frente, Deus sempre na frente. A sua palavra é sempre exaltada. Então quem usa a internet para divulgar escândalo, maldizer igrejas e ministérios, o pecado de murmuração é abominável diante de Deus. O pecado de acusação pertence a Satanás, ele que é o acusador. Pessoas que ficam disseminando escândalos, coisas erradas que tem por aí, e ele não prega a palavra de Deus, não leva as pessoas a Cristo, não propaga o evangelho de Cristo. Eles estão fazendo o papel do diabo, o diabo é o acusador. Estão trabalhando para o diabo, que é o caluniador. Quem faz calúnia é o diabo. Inclusive, falsa acusação é crime na lei dos homens. Calúnia é crime na lei dos homens. Aquele que dissemina somente notícias perversas, malignas, abomináveis, escandalosas na internet, no rádio, na TV e até de boca a boca falando por aí, ele é um acusador, ele é caluniador e ele é disseminador do falso evangelho, né? Ele está a serviço de Satanás. Essas pessoas estão fazendo a vontade do diabo, estão lançando dúvidas nos corações fracos,
estão lançando dúvidas naqueles que são de outras religiões, estão lançando dúvidas na mente daqueles que estão desviados do Evangelho, estão lançando dúvida no coração do jovem, dos adolescentes e das crianças. Ele está, na verdade, prestando um desserviço à obra de Deus. Ele está acabando de matar os fracos espirituais. Está cumprindo o projeto do diabo, que é de lançar as almas no inferno. É esse o serviço que ele está fazendo. Outro grave perigo e grave problema que a igreja tem que enfrentar, que é um desafio também, é a sensualidade. Subtópico 1, o sensualismo, nós vamos falar agora. A internet é um mar de conhecimento e de informação. Como nós já dissemos, na internet nós aprendemos de tudo. Na internet tem coisas boas e tem coisas ruins. Nós temos que estar preparados, com a nossa mente cheia da palavra de Deus, com o espírito cheio do Espírito Santo, para que nós possamos utilizar a internet e não se contaminar com as coisas podres que tem ali. Então veja só, é preciso tomar cuidado com os pecados de pedofilia. As pessoas que gostam de pedofilia ficam entrando na internet atrás deste conteúdo. Além disso ser crime, isso também é um pecado. É muito perigoso a pessoa estar atrás dessas coisas. Não entre por esse caminho, saia desse caminho. E os pais que têm os seus filhos, cuidado com seus filhos. Os seus filhos podem ser vítima de um pedófilo através da internet. Então todo cuidado é pouco. Outro problema são os pecados de prostituição e de pornografia. Então as pessoas que são suscetíveis aos pecados de prostituição e de pornografia têm que tomar muito cuidado na internet, porque na internet é um vasto campo para aqueles que querem disseminar esse tipo de conteúdo. Então esses pecados podem levar as pessoas ao adultério, podem destruir os casamentos, podem levar ao divórcio, pode levar até mesmo a doenças sexualmente transmissíveis, porque aquele que se alimenta de pornografia, de prostituição, depois ele vai querer praticar o ato. Então, relacionamentos sexuais virtuais, para quem é casado, é pecado, né? Esses sites de prostituição, de pornografia, de relacionamentos virtuais, não é para crente, não é para os casais, também não é para os solteiros, né? O namoro virtual, né? Tem pessoas que estão divorciadas procurando um relacionamento, que estão solteiras procurando um relacionamento e vai nesses sites de relacionamento. E ali eles acabam se topando com um problema muito sério. Então quem é solteiro pode tomar um golpe ali. Alguma pessoa golpista pode estar por trás daquilo ali, com um perfil falso, só esperando os incautos para armar um laço, para tomar o dinheiro, para matar, para sequestrar. Não entre nesta fria, não entra nesta roubada, né? Muitos morreram por causa disso, e muitos perderam dinheiro, perderam fortunas, e outros perderam até a família, por causa desse perigo. Também temos que tomar cuidado com os golpes digitais. Os golpes digitais aumentaram demais na internet, porque é muito fácil atrair as pessoas para dar um golpe, né? É preciso orar e vigiar, tomar cuidado com sites falsos, com perfis falsos, com compras em sites falsos, colocar os seus documentos, cadastrar em sites falsos. Tudo isso daí é perigoso. Tem gente que está perdendo dinheiro, tem gente que está perdendo a vida, então tem que tomar cuidado com a internet. A internet bem usada, nós vamos falar agora como a internet pode ser bem usada. Ela bem usada é uma bênção de Deus para todos nós. Mal usada, ela é um instrumento do diabo. E muitos caíram da fé, perderam até a salvação. Subtópico 2, o narcisismo. Já falamos sobre o mito grego do Narciso, que se debruçava sobre um lago para ficar admirando a sua própria beleza, né? Então, daí surgiu o termo narcisismo. São as pessoas que cultuam a si mesmo. São as pessoas que praticam o pecado da egolatria, né? A cultura do eu significa pessoas que adoram a si mesmo, né? Que se acham bom demais, que se acham tais, né? Que se acham melhor do que todo mundo. Então esse culto pessoal, ele é um pecado. O diabo achou que ele também poderia ser Deus e assentar no trono de Deus. Por isso ele foi lançado do céu à terra. Algumas pessoas se expõem de maneira também vergonhosa, né? Mostrando as suas intimidades na internet, né? Para atrair likes, para atrair seguidores, para vender produtos, para passar uma informação. Isso é pecado. A internet não é para as pessoas fazerem exibicionismo, mostrando o seu corpo, mostrando as suas peças íntimas. A internet não é para isso. Algumas pessoas se expõem ao ridículo para chamar atenção. Fazem palhaçadas, cometem crimes, falando determinadas coisas ou fazendo determinadas atitudes para chamar atenção, né? Perdem o senso do juízo. Começam a fazer coisas que, de uma forma pessoal, perto de alguém, ele não faria. Coisas que ele não faria na empresa, que ele não faria na igreja, que ele não faria num lugar mais formal, ele faz na internet. Porque não tem ninguém próximo dele, então ele acha que pode fazer tudo que ele quiser. A internet não é para isso. Outras propagam os seus piores pecados
para incentivar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Pessoas que têm determinados vícios, determinados comportamentos, que são criminosos ou que são antibíblicos, e eles querem que outras pessoas façam também. Então ele fica divulgando na internet, propagando na internet, assumindo na internet, para incentivar, para disseminar, para propagar, para contaminar outras pessoas. Isso também não deve ser feito na internet, não é correto, é antibíblico, é anticristão fazer uma coisa dessa na internet. Outros se expõem de maneira perigosa, porque eles mostram tudo que tem na sua casa, ele mostra a sua conta bancária, eles ficam ostentando seus pertences, e com isso eles estão atraindo pessoas invejosas, pessoas roubadoras, pessoas que praticam furto, estão atraindo para si pessoas golpistas, estão atraindo para si más companhias. Então a internet não é um local também de ostentação. Você está correndo risco, está colocando a sua casa, a sua vida e a sua família em risco quando você fica se exibindo na internet. Outros utilizam a internet para colocar para fora os seus piores desejos e sentimentos racistas, discriminadores e preconceituosos. São pessoas que não gostam de uma pessoa porque é judeu, não gostam de uma pessoa porque é japonês, não gostam de uma pessoa porque é negro, não gostam de uma pessoa porque é nordestino, não gostam de uma pessoa porque é pobre, não gostam de uma pessoa porque é crente. Aí ele fica colocando toda a sua maldade, o seu veneno, a sua iniquidade ali na internet. Além disso ser crime, isso é antibíblico. A internet não é para isso. Nós temos que nos policiar para não cometer esse tipo de coisa. Outra coisa que acontece muito na internet são as torcidas organizadas que combinam brigas pelas redes sociais, né? E quando as torcidas organizadas se encontram, ali tem tiro, tem paulada, 10 pessoas batendo em uma, muitas pessoas perderam a vida, e nós sabemos que tem muito crente que gosta de futebol e vai no estádio. E você pode entrar numa furada dessa. Presta atenção, toma cuidado. E tem crente que, se vacilar, ele entra até na briga da torcida organizada. Então isso não é para crente também. Tem de tudo no mundo virtual. Tem de tudo que você possa encontrar. A internet deve ser usada para estudar, por exemplo, o EAD. Quantas formações acadêmicas você não pode fazer pelo EAD através da internet? As faculdades, as escolas, os cursos teológicos, tudo está sendo adaptado para a internet. Quem tinha preconceito contra o ensino à distância, ele não sabia que o apóstolo Paulo foi quem inaugurou o EAD. Porque quando ele plantava uma igreja e ele viajava para uma outra nação, para um outro lugar, para ganhar outras almas e plantar outra igreja, aquela igreja que ele plantou, ele escrevia cartas doutrinárias, que eram suas epístolas, para ensinar aqueles crentes que estavam à distância. Então o ensino à distância hoje, depois da pandemia, ele aumentou muito. Então você deve aproveitar a internet para o seu crescimento pessoal, para aprender novas habilidades na área da mecânica. Quantas coisas você não consegue aprender a consertar no carro através da internet, na área da construção civil? Quantas coisas em alvenaria, em azulejo, serviços de vidraceiro, de eletricista, que você aprende na internet? Aproveita isso. Na cozinha, quantos pratos deliciosos você não aprende na internet? Pessoas que gostam de costurar, quantas técnicas de costura não existe ali para quem quer ser tapeceiro? Aprendi até a revestir bancos de igreja pela internet, fazendo tapeçaria. E na internet você aprende muitas informações acadêmicas e culturais, tanto na área teológica como na área secular, né, para concursos públicos, para passar no vestibular. Tem muita informação, é só você saber pesquisar. Para conhecer outros países, talvez você nunca tenha dinheiro para ir para o Japão, para ir para um país asiático, para um país da África, para um país da América Latina, para os Estados Unidos, mas você pode conhecer esses países dentro da internet. Você vai conhecer as cidades, vai conhecer as capitais, vai conhecer a cultura, vai conhecer o tipo biológico dessas pessoas, vai conhecer os costumes deles, vai conhecer a obra missionária que é feita nesses países. Então, olha quanta coisa você pode aproveitar na internet. Na internet tem vídeos bíblicos, estudos bíblicos, pregações bíblicas, cultos, né, conhecimento geral. Tudo isso você pode aprender para o seu bem. Na internet você vai ter novas descobertas da ciência. Quanta coisa nova que está surgindo no mundo a cada dia, a cada momento, e você se torna atualizado, né? O pregador tem que ser atualizado, o que ensina na escola dominical tem que ser atualizado, né? O crente ele não é um cidadão de Marte, de Saturno, ele vive nessa terra. Você pode saber tudo o que está acontecendo na terra. Na área da medicina você vai conhecer muitas coisas, na área da arqueologia você vai conhecer muitas coisas, na área da história, na área da geografia, da matemática. Você pode aprender idiomas pela internet. Então veja quanta coisa boa você pode aprender pela internet para a sua vida pessoal. Tópico 4. As mídias sociais e o ID de Jesus.
como nós podemos utilizar da internet para propagar o reino de Deus, para preservar a doutrina da palavra de Deus e para disseminar a palavra do Senhor. Vamos ver o que o pastor José Gonçalves nos ensina. No subtópico 1, a seara virtual. Subtópico 1, a seara virtual. Seara é um campo que vai ser semeado, um campo que está sendo semeado. Seara é um campo onde já tem plantio, né? Seara é uma lavoura, é um lugar onde se planta, onde se semeia. E aqui ele está comparando a internet a uma seara virtual, onde nós podemos semear o evangelho, onde nós podemos plantar a palavra de Deus. O que as igrejas podem divulgar na internet? O culto de doutrina. Toda igreja ela tem um culto na semana que é só de ensinamento. Este culto de ensinamento, ele pode ser filmado, ele pode ser gravado e ele pode ser propagado pela internet. As igrejas podem também colocar na internet seminário bíblico, seminário de família, seminário de finanças, seminário de saúde, seminário de oração, seminário de santificação. Tudo isso daí pode ser colocado na internet. As igrejas podem colocar os seus congressos, congresso de obreiro, de mulheres, de adolescentes, de crianças, de escola, pode ser todo filmado e colocado na internet. Pode ser avisado pela internet. Os irmãos podem ser convocados a esses eventos pela internet. Os cultos de escola bíblica dominical podem ser filmados na internet, podem ser disseminados na internet. Muita gente vai conhecer o que é uma escola bíblica dominical vendo uma escola dominical na internet. Os cultos públicos, ali onde os louvores, onde há pregações, onde há testemunhos, onde há avisos, todo este culto pode ser propagado e disseminado pela internet. Na internet as igrejas podem ter sites, podem ter blogs, canais no YouTube, que dão o endereço das sedes, dá o endereço das congregações, dá o aviso dos cultos, dá aviso dos eventos. Na internet é uma ferramenta que deve ser utilizada pela igreja, onde também podem ser divulgados os dias de culto, os dias das festividades, os eventos da igreja. A internet é um filtro, um canal para trazer as pessoas à igreja. Muitas pessoas que procuram ver uma pessoa de um estado do Nordeste, do Sul, ou de um outro lugar para São Paulo, ele pode encontrar a minha igreja pela internet. Na internet ele pode achar o endereço da igreja, o telefone da igreja, o site da igreja, e ali, assim, ele vai congregar nessa igreja. Na igreja as pessoas ouvirão, agora falando de humanização, a internet atrai as pessoas para a igreja. Na igreja as pessoas receberão tratamento humanizado. Na igreja as pessoas ouvirão a palavra de Deus. Na igreja as pessoas serão discipuladas. Na igreja as pessoas serão preparadas para o batismo nas águas. Na igreja as pessoas participarão da ceia do Senhor. Nas igrejas as pessoas receberão um tratamento de pessoa para com pessoa. Na internet tudo deve ser divulgado de conforme a lei do país. Então tem que tomar cuidado com a internet. Assim como tem que tomar cuidado com cultos realizados no rádio. Quantas aberrações, que são disseminadas pelo rádio por pessoas que querem pregar o evangelho lá e não têm conhecimento da palavra de Deus, nem das normas, nem das regras para se ter um programa de rádio. É um perigo. Pode ser preso, pode ser processado. Muita coisa pode acontecer. Então na internet tudo deve ser divulgado conforme a lei do país. Tem que respeitar a lei. Tem que estar dentro da lei. Tem que, acima de tudo, a palavra de Deus, mas tem as normas e as regras e a lei do país que tem que ser observadas. Não pode ter racismo, não pode ter preconceito, não pode ter piada suja, não pode ter ofensas, não pode ter um linguajar chulo, sujo, imundo, torpe. Os cultos não podem ser feitos dessa maneira. Agora imagine no rádio, na TV e na internet. Também não pode. Nem no culto público na praça, nem nos cultos ao ar livre. Você tem que tomar cuidado com tudo isso daqui. Os cultos devem ser realizados com ordem e decência. Na internet, no rádio e na TV, tudo tem que ser realizado com ordem e decência, de forma bíblica, de linguagem espiritual, de linguagem santa, de linguagem teológica. Não é qualquer besteira que você pode falar no púlpito, que pode ser filmado, que pode ser gravado, que pode ir ao rádio, que pode ir à TV, que pode ir para a internet. A pessoa tem que tomar cuidado com o que fala, tem que vigiar e tem que orar. Você está pregando o evangelho de Cristo, tem que ter muita responsabilidade. Não é tudo que vem na mente que a pessoa vai soltando por aí. E até mesmo porque nas igrejas os cultos devem ser assim. Agora aqui no subtópico 2, nós vamos aprender a respeito do pastoreio virtual. O que ele está querendo dizer com isso? Que através das redes sociais é possível administrar a igreja com maior fluidez, com maior rapidez.
Por exemplo, o pastor está lá na casa dele, ele está dizendo o que o grupo de obreiros tem que fazer. Como que eles devem trabalhar na porta, como eles devem administrar a ceia, quem está na escala da pregação, quem está na escala para trabalhar na ceia, quais são as visitas que devem ser realizadas, na casa de quem será realizado o culto, quem vai realizar o culto, quem vai cantar, quem vai pregar. Tudo isso daí pode ser administrado através das redes sociais. É isso que ele está dizendo, o pastoreio virtual. Não vai tirar o lugar do pastoreio pessoal de forma nenhuma. Só vai dar mais agilidade, mais rapidez, mais assertividade. Uma pessoa que não pode ir num determinado trabalho, ao qual ele é convocado, pela mesma rede social ele pode avisar. Eu não posso porque eu vou trabalhar, não posso porque eu vou estudar, não posso porque eu tenho prova, não posso porque eu estou enfermo. Imediatamente, pela mesma rede social, ele pode avisar uma outra pessoa para tomar o lugar daquela. Todas as redes sociais da igreja devem ser bem gerenciadas. Não é qualquer pessoa que pode gerenciar uma rede social. Tem pessoas que não têm nem noção do que está fazendo. Não é qualquer um, tem que colocar uma pessoa que saiba o que está fazendo. Pessoas que entendem do assunto e tenham conhecimento técnico e conhecimento bíblico. Né? A pessoa tem que saber como utilizar e ele tem que saber o que ele vai propagar ali, o que ele vai colocar ali. Então a pessoa tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Não é tudo que se pode colocar ali. Tem pessoas que não têm noção de nada. Vai colocando tudo que não pode e está errado. Pessoas responsáveis e criteriosas, né, que possam filtrar qualquer conteúdo que prejudique a obra de Deus, que prejudique a imagem da igreja, que prejudique os irmãos na igreja. Pessoas que têm um critério, pessoas que saibam o que se pode colocar ou não. Que inclusive tem coisas, né, que é contra a lei dos homens e tem coisas que é antibíblicas. Então a pessoa tem que conhecer a lei, tem que conhecer a palavra de Deus para estar gerenciando as redes sociais de uma igreja. É preciso de ministros idôneos, né? Ministros ajuizados, ministros comprometidos, ministros éticos, responsáveis, né? Principalmente formados em teologia, né? Que devem ser consultados a todo momento. Entendeu? E já vou explicar por quê. Todos os conteúdos que são colocados na internet não podem ser antibíblicos. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a doutrina. Então, os pastores que têm conhecimento bíblico, que são teólogos, têm que ser consultados. Por exemplo, se você vai falar sobre a Páscoa e vai colocar nas redes sociais, esse pastor vai te explicar que a Páscoa não tem nada a ver com coelho e com chocolate, mas que tem a ver com a saída de Israel do Egito. Se você vai publicar alguma coisa nas redes sociais da tua igreja sobre o Natal, esse pastor ele vai explicar para você que não tem nada a ver com Papai Noel. Né? O Natal é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo. E várias outras coisas a respeito da Semana Santa e vários eventos. Esse pastor é que vai te dizer o que é antibíblico e o que não é. Todas as ações nas redes sociais devem ser aprovadas pela direção da igreja. Antes de ir ao ar, tem que ser mostrado para o responsável da igreja. Se vai para o ar, se não vai. Né? A direção da igreja tem que estar a par de tudo. É ela que dá a palavra final. Portanto, todas as redes sociais da igreja devem estar abertas ao pastor responsável da igreja. O pastor ele tem que estar em todos os grupos da igreja e ele tem que ser administrador de todos os grupos em todas as redes sociais da igreja. Ele tem que saber de tudo que acontece ali. Não pode haver nenhum grupo escondido dele. Ele tem que conhecer todos os grupos. Ele é o administrador da igreja. Quando Jesus Cristo pedir prestações de conta, vai pedir prestação ao anjo da igreja, como nas 7 cartas do Apocalipse. Tudo deve ser realizado para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para a pregação do evangelho, para a propagação da palavra de Deus. Né? Não é para exibicionismo, para narcisismo e para outras coisas erradas, para falar mal de alguém em público ou para lavar roupa suja em público. A internet deve ser usada com cuidado. E para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Né? E para a salvação dos perdidos. A internet é utilizada para pregar o evangelho ao que está afastado, ao que está desviado, ao que não entra numa igreja, ao que é de outra religião, de um outro segmento herético. Ele vai conhecer o evangelho através da internet. As escolas, faculdades, empresas, instituições, departamentos governamentais de nível municipal, estadual e federal, o mundo todo está usando a internet. As empresas, o governo, né, tudo se utiliza da internet. Por que a igreja vai ficar de fora? Né? Isto está acontecendo porque Deus permitiu. Né? Deus em nenhum momento disse que a tecnologia seria do demônio. Foi Deus que deu sabedoria para o homem desenvolver a tecnologia. Então isso deve ser usado para a causa de Cristo. As igrejas não podem ficar de fora. A palavra de Deus está chegando ao mundo comunista através da internet. Tem igrejas missionárias lá, que estão escondidas lá, pregando o evangelho de Cristo lá. Quando a internet chega lá, essas pessoas que estão sendo evangelizadas
quando o evangelho chegar até elas vão saber exatamente do que os irmãos missionários estão pregando lá, através da internet. Talvez eles vão até em busca do evangelho, porque estão conhecendo o evangelho pela internet. No mundo budista, no mundo hindu, no mundo brahmane, onde é fechado para a pregação do evangelho, o evangelho está chegando lá através da internet. E os irmãos missionários que lá estão sendo beneficiados, porque o evangelho está sendo pregado e eles vão levar essas pessoas para a casa do Senhor. Essas pessoas serão convertidas também e vão ter tratamento humanizado na obra missiológica que está sendo realizada ali. O resultado tem sido positivo. Muitas pessoas têm aceitado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Muitos estão recebendo a Jesus Cristo na sua vida. Através da pregação do Evangelho na internet, essas pessoas que estão sendo impactadas vão procurar uma igreja na África, na Ásia, lá na Austrália, em todas as partes do mundo. Em lugares que se conhecia mais a Coca-Cola que Jesus Cristo, o Evangelho transformador de Jesus Cristo já chegou lá. Essa palavra que eu acabei de dizer agora, que em muitos lugares as pessoas conheciam a Coca-Cola, mas não conheciam a Jesus Cristo, em vários seminários teológicos é dito isto. Em vários estudos teológicos é dito isto. Né? E há lugares no mundo onde as pessoas conhecem a Coca-Cola, mas não conhecem Jesus Cristo. Agora, através da internet, essas pessoas estão conhecendo Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo está sendo propagado. O Evangelho está sendo pregado em lugares onde o homem não pode chegar. A internet está chegando. Nos lugares fechados ao Evangelho, o Evangelho está penetrando através da internet e através das redes sociais. Portanto, vamos saber utilizar muito bem esta ferramenta que Deus colocou à disposição da Igreja de Cristo. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos mais uma videoaula meditando na Santa Palavra do Senhor. É uma alegria imensa ter aqui a sua companhia. Não deixe de deixar aí um like, um joinha, um gostei, escrever uma mensagem na descrição do vídeo, também compartilhar na sua igreja, se inscreva no canal e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.